E muito bom dia! A última semana de aula. É. Não Semana... é não, porque depois da prova vai ter outra semana de aula. mas aí só para ficar de recuperação, que Meu ele ouvido faz vai atividade sangrar, diária. professor. Vai estourar o tímpano. Não, mas vai ter mais uma semana de aula para ser sem ser recuperação também, professor. Para fazer, mas se você tiver passado, você vai ficar de boa na lagoa. Agora, se você é uma daquelas pessoas que não faz atividade diária, não estuda para prova, você vai ter que fazer aí a última semaninha. Mas eu espero que você não seja uma dessas pessoas, beleza? Muito fofinha a foto do gatinho, da Júlia, do gatinho em pé. É muito engraçado, né? Esse gatinho em pé. É muito fofinho, não pode morder esse gato. Morro de rir esse gatinho em pé. Ele é muito engraçado, esse gatinho, gente. Mas aí a gente vai, igual o gatinho, vendo de vez em vez, de hora em hora, passando esse dia. De muro em muro. De mundo, não é? Mas Ai, professor. Estamos chegando aí no final. E aí, tudo bom, lindona? Quê? Tá tudo bem? Tudo bem. Graças. Você sabe quem eu sou? Quem você? Júlia ou Sofia? Ô, professor, você tem que ver quem é a sua preferida, a Júlia ou a Sofia? É a Sofia, porque a Júlia tá entrando agora. Ah, não! Que A Júlia é do gatinho. fofo. A Júlia é do Tá sem gatinho. querer. A Júlia tá com gatinho na imagem. E você tá com escrito a preferida dos corações. Dos corações apaixonados de minha alma. Mas vamos lá, gente. Vocês estão prontos aí para a aula de hoje? A música eu acabei de inventar. Essa música, eu tenho música para tudo, porque eu mesmo invento as músicas. Ô, professor, eu fico fazendo música, só que música na minha língua, porque não tem significado nenhum. Eu também. Eu só fico cantando aleatoriamente. Eu também tenho várias músicas que é só na minha língua, só na língua, só eu entendo a letra da minha música. Ninguém pode falar bem, ninguém pode falar mal, porque só eu entendo. Entendeu? Música? É. Aí eu mesmo faço. Que música, professor? A música que eu invento. A gente faz as nossas próprias músicas. Exato. E aí numa língua que nem existe, ninguém entende, só A gente cria a nossa língua e a gente faz nossas músicas. Todo mundo acha que já... É genial, nosso ritmo. É incrível, né, gente? Com uma capacidade humana pode fazer É muito engraçado, porque a gente fica falando só ritmo praticamente. Ninguém pode falar Ou mal. a gente começa a tentar algumas palavras só que aleatoriamente, nunca acerta. Exatamente. Gente, semana passada nós não conseguimos ter uma aula direito. Por quê? Quem lembra o que aconteceu? O Eleva não estava funcionando. Coisa, não foi? Lembra? A apostila não estava bem. Não, professor! Não foi semana passada, foi semana retrasada que o Eleva não estava funcionando, né? Não, foi semana passada, terça-feira passada. É porque a Hoje gente eu tem tinha aula. lembrado que eu tinha tido outra aula já. É porque a gente tem aula terça e quinta e parece que tem muita aula, né? Mas não. Lembrou. Esqueceu. Você não é a preferida, Sofia? Nem sabe te dar aula. Esqueceu. Mas foi um erro. Não, eu sabia, eu tava brincando. Mas não tem problema. Então, assim, na semana passada nós não conseguimos ter uma aula decente por conta da apostila. Que professor? Semana passada... Ih, tá travando, né? Professor, foi engraçado. Você... É que semana passada... Aí, professor. A gente não teve aula por conta da apostila do Eleva, que não estava abrindo, não estava funcionando. E acontece. Mas hoje está tudo funcionando, hein, gente? Graças a Deus. E aí você vai pegar aí sua apostila. Pega a sua apostila linda na página 313. Essa aqui, ó. 313. Vamos lá, pega a tua apostila aí. Vamos embora para a aula. Peraí que eu preciso pegar ela, professor. Pega aí. Qual é a página? 313.
313. Isso, 313. A professora da Conata é muito boa em redação. Ô, Eu já até participei de beleza! redação. Vai ser assim em português também. Eu já participei de Pronto. 300. Caraca, de onde que sai som disso aqui? Agora tá saindo, hein? Ah, tá na minha boca. Desculpa. Não, é porque tipo, eu tava 2 horas aqui desembolando o fone pra poder conseguir falar. Ah, é? Aham. Vou pegar a apostila. Qual é a página? 313. Ok. Obrigado. Ô, tio, Oi. professor, se a gente morasse embaixo d'água, será que nosso cabelo embaçaria? Será que o Não quê? sei, no filme lá Será que Aquaman, o nosso cabelo ficaria bagunçado? Sem a gente pentear nem nada? no filme do Aquaman, o cabelo dele é sempre Não. arrumado, né? Não, mas ele tem cabelo pequeno. Ah, é? Às vezes ele não pensa que ele tivesse... E na Fica água nem lisinho, tem pô. como cortar cabelo. Na lógica, ele deveria ter o cabelo enorme. É. Pois Mas fica lisinho, pô. Tá debaixo d'água? é. É, mas quando sair vai ficar uma samambaia. Não faz É, muito talvez. sentido do É, cabelo. parece. Não faz muito sentido isso, porque qual capítulo, professor? 27. Não faz muito sentido, porque o cabelo ele seca quando você sabe com a superfície, ele sofre a superfície. E quando seca, fica muito ruim o cabelo, porque ele fica todo, sabe, seco, quebrado, cheio de coisa pro lado. Verdade. Como é que eu. Tem gente pedindo pra entrar aí. Eu vou pegar minha esposa aqui. Tá bom. Pega aí, página 313, todo mundo junto na página 313. E o professor? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Eu tô pegando as coisas do estúdio. Tá. Olha só, A gente vai continuar fazendo dever, porque não é o começo do capítulo. a gente vai fazer aqui, porque naquela última aula nós começamos a falar sobre o estudo da sonoridade das palavras. Vocês lembram? Que a gente começou a falar sobre o som das palavras, a gente começou a falar, na verdade, sobre fonologia, que é a parte na língua portuguesa, a parte quando a gente estuda português, que fala das letras, dos sons. E aí nós conversamos, falamos que as letras elas não têm uma relação direta, que uma letra ela pode ter mais de um som. A gente começou falando sobre isso, analisamos as letras e os fonemas, vimos quais são as letras e os fonemas. Aprendemos alguns tópicos muito importantes. Por exemplo, os dígrafos. Lembra do dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho duas letras, mas eu tenho quantos sons? Um só. Quando você tem 2 letras, mas só tem um som. Tipo, 2 letras fazem o Exatamente. mesmo... Exatamente. Essa é a noção de dígrafo. Quando eu tenho 2 letras e um som. A gente falou também sobre os encontros vocálicos. Professor, não tem como ter 2 letras e 2 sons. Tem. Não, 2 letras e um som. 2 letras e um som é o dígrafo. 2 letras e 2 sons é o encontro consonantal. A gente também falou sobre os encontros vocálicos. O que é o encontro vocálico? É quando 2 vogais, uma semivogal e uma vogal, elas se encontram, ou elas se separam, ou elas ficam em 3, que é o encontro chamado de ditongo, hiato e tritongo. Não é? É o caso, por exemplo, de outra e da palavra língua. O O e o U, eles ficam juntos. O U e o A aqui, eles ficam juntos também. Falamos sobre os hiatos, é quando a vogalzinha ela se separa, né? Saúde, saída. Olha o que aconteceu, tadinha. Ficou uma vogal aqui sozinha, outra vogal aqui sozinha. Elas não ficaram juntas nas mesmas sílabas. E nós falamos também sobre os tritongos. É quando eu tenho uma semivogal, uma semivogal. 3 na mesma sílaba. Ó, iguais, Paraguai. Ah, que coisa linda. Todas as amigas juntas na mesma sala para tocar o terror, fazer aquela bagunça esperta. E nós temos também os encontros consonantais.
que é quando eu tenho duas consoantes, mas eu tenho quantos sons também? 2 sons. Diferente do dígrafo, né? O dígrafo é quando eu tenho duas consoantes. Ui, caiu o fone, repete. Tá. O dígrafo é quando eu tenho duas consoantes, mas eu tenho um som. Ou também tem o caso do dígrafo vocálico, que é quando eu tenho qualquer vogal mais a letra M ou N. E eu tenho também o dígrafo, ou perdão, o encontro consonantal. É quando eu tenho duas consoantes, mas eu falo o som das duas. Por exemplo, a palavra aqui que a apostila coloca, trigo. O T e o R estão juntos. Trigo, olha aí, T e R. Mas eles estão juntos e a gente fala o som das duas letras. Eu não falo tigo e eu não falo rigo, né? Eu falo trigo, trigo, trigo. Eu respeito o som do T e eu respeito o som do R também. Briga. Briga é uma coisa muito feia. A gente tem o som do B e a gente também tem o som do R sendo pronunciado. Briga. A palavra não é riga e nem biga. A palavra é Professor, briga. Oi? uma dica seria que o encontro consonantais tem 3 letras que fazem o mesmo som, e o dígrafo tem 2. Não entendi. Repete. Ficou assim. O dígrafo são 2 letras que possuem só um som. Isso. E o encontro consonantal seriam 3 letras que possuem o mesmo som. Não. O encontro consonantal é quando você tem duas letras também, mas você pronuncia o som de todas as letras. No dígrafo, não. No dígrafo, você tem duas letras, um som. Por exemplo, aqui, ó. Chá. O CH faz um som só. O som do ó. Chá. Então, você tem duas letras para fazer um som só. Esse som chiado. Já no encontro consonantal, você tem duas letras, mas você respeita o som de cada uma delas. Olha só a palavra aqui, briga. Olha só aqui, no, que eu estou marcando aqui. A palavra briga, você respeita o som do B, você respeita o som do R. Ó. Biriga. Se a gente falar devagar, né? Ó. Briga. Se alguém falar, fica briga. Você respeita o som do B, você respeita o som do R, você, obviamente, respeita o som do I. Beleza? Deu para entender agora? Sim. Mais ou menos. Professor, eu não entendi a piada do 22 ali. Que é tipo... Que piada do 22? Que piada? Tá certinho, professor. Ah, pode continuar? E aí a gente começou a falar sobre sílaba, né? Sílaba corresponde... Vocês estão aí acompanhando na apostila também? Página 313 que eu estou ainda. Sílaba corresponde a cada emissão de som que fazemos ao pronunciar uma palavra, né? A regra da sílaba é o seguinte: cada vogalzinha deve ficar numa sílaba. Então, a palavra, cada vogal tem que estar num pedacinho. Olha aqui a diferença. Meu, saber, planeta, estudante, científico. Meu só tem uma sílaba, por quê? Eu só tenho uma vogal, o E. O U aqui é uma semivogal. Saber. Olha a palavra saber. Cada bloquinho, cada tijolinho, cada sílaba tem uma vogal. Planeta. E aqui a palavra planeta? 3 sílabas, e observa só. Em cada sílaba temos uma vogal. Então, tem 3 sílabas. Estudante. Estudante. Olha aí, ó. Cada vogalzinha numa sílaba. Científico. Cada A não ser que seja tritongo.
Isso, a não ser que seja um tritongo ou um ditongo. Muito bem. E aí, quando a gente separa uma sílaba, a palavrinha, né? A gente tem qualquer palavra e aí a gente quer dividir essa palavra em sílabas. O que acontece? Quando a gente separa a palavra em sílabas, eu vou ter... Quando a gente soletra. Não soletra? Não é soletrar, não. Né, a gente... fala. mais ou menos. A gente quebra essa palavrinha e aí a gente vai ter blocos dessas palavras. Quando a gente tem esses blocos, a gente pode ter uma sílaba, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem o seguinte: quando a palavra só tem uma sílaba, ela é monossílaba. Quando a palavra tem 2, dissílaba. 3, trissílaba. E 4 para cima, polissílaba. Isso aí é bem tranquilo. Polissílaba. Isso aí. E aí a gente ficou faltando a parte de acentuação. O que é isso? Em língua portuguesa... É a página 314, né? Isso. Vamos lá, página 314, coloca aí. Coloquei. Show. Acentuação. Em língua portuguesa, a maioria das palavras possui um acento, ou seja, uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade, mais alongada, chamada sílaba tônica. De acordo com a posição em que a sílaba tônica se encontra, a palavra pode ser classificada em 3 maneiras. Mas vamos entender uma coisa antes. O que acontece? Quando você tem uma palavra, qualquer palavra, a gente sempre tem uma sílaba que ela é mais forte, que ela é mais alongada, que ela é mais pronunciada. Às vezes, essa sílaba tem um acento grave. Na hora que você escreve, você coloca o acento grave ou acento agudo. Mas as palavras, tem umas que não têm acento e mesmo assim elas têm uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Então... Ô, professor! Fala. E se o acento estiver numa das primeiras sílabas? Não, então, vou falar isso a gente vai falar agora. O que acontece? A palavra, ela pode ser... tem várias sílabas. Ela pode ser monossilábica, uma sílaba só. Ela pode ser dissílabo, trissílabo, enfim. O que acontece? A sílaba tônica das palavras na nossa língua, na língua portuguesa, ou ela vai ser a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, temos aqui esses 3 quadrinhos aqui. Quando a palavra for a sílaba tônica na última, por exemplo, café, qual é a sílaba mais... oxítona. Por quê? Exatamente, café é oxítona. Porque o fé... Porque a última sílaba é a tônica. Exatamente. Quando for a penúltima sílaba tônica, eu chamo de paroxítona. E quando for a antepenúltima, a proparoxítona. Então, quando a gente tiver qualquer palavra, como é que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai classificar essa palavra na tonicidade? A gente vai... A oxítona é a última sílaba, a proparoxítona é na penúltima e na... Não, pera, a paroxítona é na penúltima e a proparoxítona é na penúltima. Exatamente, Pedro. Então, a gente não conta de normal, né? De frente para trás. Não. A gente conta o contrário, de trás para frente. A gente olha a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Beleza? As monossílabas não contam? As monossílabas, elas têm uma outra regra de acentuação. Quando ela é monossílaba, ela tem uma regra diferente, mas aí a gente chama de regra das monossilábicas. Depois a gente vai aprender isso. Show? Então a gente fica de olho o quê? A gente pode classificar a palavra como número de sílabas. Como é que a gente classifica a palavra em número de sílabas? Se ela é monossilábica, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A gente pode classificar quanto à sílaba tônica. Como é isso? Se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Tá muito difícil até aqui ou não? É tranquilo? Não. E bom. Tranquilo, mas a proparoxítona pode ser tipo, se for na primeira sílaba é proparoxítona, certo? Se for, não é, a gente não olha pela primeira. A gente olha pela antepenúltima sílaba. Às vezes, a antepenúltima sílaba é
a primeira vai ser uma coincidência, mas a gente sempre tem que partir do final para o início. Tá bom? Sempre. Sim. Do final para o início. Apesar, estou continuando a leitura aqui, apesar de algumas palavras da língua recebem, além da tonicidade natural, um acento gráfico, Apenas. um sinal que recai sobre a sua sílaba tônica. Os sinais que utilizamos para isso são os seguintes: acento agudo para sons abertos, acento circunflexo para sons fechados e o acento grave para indicar a crase. A crase, esse último aqui, a gente vai aprender bem mais lá para frente. O que a gente mais usa... Ô, professor, Oi. eu já sei quando as palavras que usam esses acentos, então acho que não usaria a regra. Beleza. Mas a gente vai usar mais o acento agudo e o acento circunflexo. Eles vão ser mais famosos aqui na nossa atividade, nosso estudo, por enquanto. Ainda que se trate da mesma língua, falar e escrever são modalidades diferentes, não é verdade? Uma coisa é quando a gente está falando, outra coisa é quando a gente começa a escrever, não é? Escrever exige da gente uma habilidade. E falar exige da gente outra habilidade. São coisas diferentes. A gente fala, ler e escreveu. Falar e escrever são as mesmas coisas. Não é verdade. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Muita gente tem mais facilidade em falar, porque a gente fala o tempo inteiro. Mas nem sempre a gente escreve o tempo inteiro. A gente fala mais do que escreve. Então, às vezes, escrever é um pouquinho mais complicado. Muitas vezes, na fala, temos uma pronúncia descuidada das palavras. Suprimimos algumas letras, trocamos o som de outras. Ao escrever textos oficiais, entretanto, esses procedimentos não podem acontecer. Cada som deve ser representado conforme a norma padrão. O gênero cordel, como desenvolvido por Leandro Gomes de Barros, preza a correção gramatical. Já a poesia matuta, como a da Patativa da Saré, representa na escrita a fala da língua. Cada texto tem o seu valor no contexto da comunicação, que envolve o locutor, o interlocutor e a intenção de cada um. Então, vamos lá. A gente está estudando a fonologia, que é o estudo dos sons da língua. E o que é principal é a gente saber isso aqui. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, o que é uma palavra de sílaba, monossílaba ou trissílaba. O que é um ditongo, o que é um tritongo. São conceitos bem peculiares, mas conceitos que é importante da gente entender. Tudo bem? Agora, na página 314 ainda, a gente tem esse exercício aqui que nós vamos fazer juntos, que a gente precisa completar esse quadro. Estão vendo aí? Esse quadro aí? Sim. E aí a gente precisa colocar número de letras, número de sílabas, classificação do número de sílabas e classificação da sílaba tônica. E todo mundo pegou já a sua caneta ou o seu lápis? Sim. Vamos lá? Vamos fazer junto? Atenção, porque essa aqui já é a atividade diária do dia de hoje. Então, nós vamos fazer juntos. A palavra sistema tem quantas letras, gente? Vamos contar? 7. Para pegar o nome... 7 letras. Então, coloca aí, 7 letras. E quantas... É para colocar mesmo, professor? É, para você completar na sua apostila, ué. Ah, tá. Calma aí que eu vou pegar ela aqui. Ué, não tinha ainda? Não estava com a apostila? Eu estava prestando atenção mais pela... Professor, tem 3 sílabas, né?
Professor, Oi. 2 horas aqui falando. Tem 3 sílabas, né? Isso, 3 sílabas. A 3 palavra sílabas. 3 Ah, eu também. sílabas. Barulho estranho. É o da Sofia com o da Júlia. Ah. Número de sílabas. Se ela tem 3 sílabas, qual é o nome que dá para quando tem 3 sílabas? Peraí, professor, tô escrevendo ainda. Tá. Gente, se muta aí. Então tem, Peraí, né? Às vezes eu tenho que Morre falar. nessas horas. tem 7 Ai. Trissílaba. trissílabas, isso aí. Ela é uma trissílaba, não é? Trissílaba. E ela é o quê? Na classificação tônica. Paroxítona. Ó, vamos lá. Sistema. Qual é a sílaba mais forte? Paroxítona. O T. O T. Então ela é uma paroxítona. Paroxítona. Beleza. Pera, ela é paroxítona. Tem 3 sílabas. Ok, Ok? Ok, ok? certo. Pra mim, sim. A palavra agora, vamos para a segunda. Palavra Eres. A palavra Eres tem quantas letras? 4 letras. 4 letras. E quantas sílabas ela tem? 2 sílabas. É 2 sílabas? 2 sílabas. É Pera, professor, o sistema é... Qual é a classificação do que é? Pro paroxítona? paroxítona. Ah, paroxítona. Ok. Isso, tu falou, paroxítona. O que é Eris? Aham, não. Mas a gente não chegou ainda. Lá de cima. 4, vamos lá, Eres. Qual é o número de sílabas? Paroxítona, eu acho. Não. De De Ah, sílabas. pelo número de sílabas aqui. sílabas. De sílaba. Sílabas 1, 2. De sílaba é quando tem 2 sílabas. Isso aí. E ele é o quê? E o outro é paroxítona. Paroxítona de novo. Vocês sabiam que existem mais palavras paroxítonas na língua portuguesa? A tendência é ter mais Não. Pois é. Ah, deve ser não sei, deve. Ah. Mas faz sentido. Muitas palavras são paroxítonas. Pois é. Professor. Peraí, professor, volta na Eris. Eu parei na classificação pelo número de sílabas. Quantas sílabas tem? Pera, tem 2. Então, qual é o nome que dá para quando tem 2 sílabas? Vixe, Professor, no já que eu sistema. não sei. Ah, não, é paroxítona. Não, paroxítona é sílaba tônica. Agora, o número de sílaba é se ela é monossílabo, dissílabo, trissílabo. Ah, sim, Não, pera, é de sílaba. Dissílabo. Isso aí, que são 2. De 2. Professor, Plutão tem 6 letras. Deixa eu falar. Fala, Júlia. na primeira lá é trissílaba? Sistema? Uhum. Trissílabo. É trissílabo. E de baixo é de sílaba, né? Isso aí. Plutão. Certinho. É 6 letras. Quantas letras tem Plutão? 6. 6. Isso aí. Quantas sílabas tem Plutão? 2. 2. Então, qual é o nome? Qual De sílaba. De sílaba. Sílaba. Isso aí. Também estou fazendo aqui no meu caderninho. Ô, professor, negócio de classificação pela sílaba tônica. Eu não entendi. Plutão. Qual você fala mais forte? Eu não sei se é o plu ou se é o tão. Não, é Porque o o tão tem um acento ali, tem um acento ali, então é o a coisa. Cuidado. Se tem acento é sempre o coisa. complexo, não. Cuidado que Plutão tem o tio ali. Mas o tio Tio. não é acento, hein, gente? O tio é outra coisa, é um acento. Mas aí seria oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Fala o quê? Plutão ou tu fala Plutão? Professor, Então, Eu acho que é paroxítona.
Eu não sei falar isso. É paroxítono? Oxítono? Não, acho que é oxítono. É oxítono. O tão é oxítono, porque o tão é mais forte. Qual foi sua pergunta, Júlia? Não perguntei nada não, eu só falei oxítono, a Júlia falou depois. Certamente, você acertou. É oxítono. A palavrinha agora, astrônomo. 9 letras. 9 letras? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Quantas sílabas tem astrônomo? 4 sílabas. 4. Isso, então, qual é o nome quando tem 4 sílabas? Polissílaba. Polissílaba. E proparoxítono. Por que é proparoxítono aí? Porque tem um acento circunflexo no tro. E tro, de trás para frente, é a antepenúltima. Não é? É. Se é a antepenúltima, só pode Sim. ser proparoxítona. Proparoxítona. Ou paroxítono. Isso aí. Agora a palavra repercussão. 11 letras, eu acho. Tem muita letra. 11 letras. Letra pra caramba, né, gente? Sim. Quantas sílabas? Repercu. 4. 4 sílabas. Eu acho. 4 sílabas, isso mesmo. Se tem 4 sílabas, qual é o nome que eu dou? Quadrissílaba? Sílaba. Polissílaba, é poli. Poli. Eu escrevi certo, só que errado, entende? Eu escrevi Escrevi polissílaba, certo, só que errado. Como assim? Escreve certinho aí, polissílaba. E qual é a sílaba tônica de repercussão? O som. É P? É o são. A Anne falou aí, ó, repercussão. Oxítona. Ela é oxítona, né? Oxítona, muito bem. Certinho. Oxítona. E agora a palavra Deus. Tem 4 letras. 4. 4 letras. 4 letras. 2 É sílabas. de sílaba. É Deus. uma sílaba ou 2? Como é que você Deus, fala? não é? Você fala Deus ou Deus? Deus. Deus. É uma só sílaba só. Uma sílaba só. Deus. Peraí, Deus. rapidinho então, professor, deixa eu mudar aqui. Tá. Então, Deus. não pode colocar oxítono, nem paroxítono, nem Pode. proparoxítono, porque é só uma. Pode. Vamos colocar aí oxítona, depois eu explico.